Olá pessoal, beleza com vocês? Mas aqui dá início, mais um assunto dentro da nossa matemática. Um assunto bem legal de aprender, bem tranquilo e assim, muito comum nas provas, independente da banca. Independente da banca aparece demais, porque é bem aplicável no dia a dia, no nosso contexto, tá ok? Razão, proporção e divisão proporcional, tá ok? Vamos por etapas. Entender o que é uma razão, fazer algumas questões com razões. Depois entender o que é uma proporção, porque aqui é um caminho. Para eu chegar em divisão proporcional, eu tenho que passar por uma razão, por uma proporção, até chegar numa divisão proporcional. E nós temos questões desses três separados, como também deles juntos, tá ok? Então, entender o que é uma razão, entender o que é uma proporção e, por último, entender uma divisão proporcional. Beleza? Me acompanha, por favor? Aqui comigo. Vamos começar o seguinte, razão e proporção. Vamos falar desses dois primeiro, ok? Depois a gente fala sobre divisão proporcional. Mas, primeiramente, razão. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Então, a razão ela estabelece uma comparação entre duas grandezas. Grandezas são todos os termos aos quais eu dou um valor. Então, vão ser dois números ali que estão representando algum tipo de pessoas. O que é uma grandeza, Josmar? É todo termo ao qual eu atribuo um valor. Então eu quero a razão entre homens e mulheres. Então para homens eu dou um valor, para mulheres eu dou um valor. Eu quero a razão entre velocidade e entre distância e tempo. É uma razão, porque velocidade, porque distância é uma grandeza, tempo é uma grandeza. Então essa razão, tá ok? Possui ali, é o coeficiente. Já a proporção é determinada pela igualdade entre duas ou mais razões, ou ainda quando as razões possuem o mesmo resultado. Note que a razão está relacionada com a operação da divisão. Vale lembrar que grandezas são proporcionais quando existem duas razões entre elas. Ainda que não tenhamos consciência disso, utilizamos no dia a dia e usamos mesmo, os conceitos de razão e proporção. Para preparar uma receita, por exemplo, utilizamos em certas medidas proporcionais entre os ingredientes. Beleza? Então, olha só. Então, essa razão é uma divisão? Vamos lá. Ó. A etimologia latina de razão, ratio, não possui relação com a ideia de faculdade que permite a distinguir a relação entre as coisas da realidade ou juízo. Mas sim, tá ok? Mas sim a ideia de quociente. Beleza? De divisão. A noção que a matemática assimilou. Então, para a matemática, a razão não vai me interessar ali a interpretação daquela. Não. O que me interessa na matemática é o seguinte. O que é uma razão, Josmar? Vai ser o quociente entre duas grandezas, A e B. Por isso, razão é o quociente entre dois números, A e B. Sendo que esse B, ele tem que ser diferente de zero. Já vimos, lá em números racionais, que numa divisão não existe na matemática divisão por zero. Beleza? Assim, a razão entre dois números A e B pode ser dita razão de A para B. Beleza? Razão de A para B. Então, nós temos aí a razão de A para B. Está aqui. Uma razão também pode, ser identificada melhor, pela representação A, dois pontos B. Beleza? É importante saber que em uma razão, A sempre será chamado de antecedente. Então, esse A aqui, é o nosso antecedente. E esse B é o nosso consequente. Beleza? Então, A é chamado de antecedente e o B, que é o nosso denominador, é chamado de consequente. Isso em uma razão. Beleza? E proporção? O que é uma proporção? A proporção ela vai ser criada por meio das razões. Então, resumindo, a proporção é o quê? A igualdade de duas ou mais razões. Dos quatro números racionais A, B, C e D, diferentes de zero, proporção é a expressão que indica uma igualdade entre duas ou mais razões. E pode ser expressa da seguinte forma. Então, aqui eu tenho uma razão, concorda comigo? A sobre B. Aqui eu tenho uma outra razão, C sobre D, ou C está para D. A está para B, assim como C está para D. Então, quando eu pego essas duas razões
e eu crio uma igualdade entre elas, opa! Então agora eu construí o que nós chamamos de uma proporção. Beleza? E pode continuar. Se a pessoa quiser continuar aqui, ó, eu posso colocar igual, E está para F, ou G está para H, e assim vai embora. Beleza? Então, se eu tenho somente uma divisão, eu tenho uma razão entre duas grandezas. Se eu faço a igualdade entre essas razões, nós construímos aqui uma proporção. Uma proporção também pode ser expressa como a igualdade entre os produtos de A vezes D e B vezes C, da seguinte forma: A vezes D é igual a B vezes C. Isso porque... Coloca um espaço para mim também, por gentileza, um slide em branco depois isso aqui para mim, por favor. Então, isso, depois disso aí, ótimo. Então, ou seja, eu tenho uma divisão, eu chamo de razão. Se eu faço a igualdade dessas razões, eu chamo de proporções. E nós temos algumas propriedades importantes. Vem cá comigo. Vamos aqui, ó. Ele falou assim, ó, que A vezes D é igual a B vezes C. O que ele fez aqui? Ele fez isso aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Nós temos aí uma proporção. Mas nós temos aquela propriedade que fala o seguinte: a multiplicação dos meios, ó, meios é isso aqui, ó, A vezes D. A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Ah, então é aquele tal de cruz credo que o pessoal fala. Isso é igual a B vezes C. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Beleza? Nós temos isso aí, sem nenhum problema. Continuar aqui a leitura. É importante saber que os números A, B, C e D são denominados termos. A multiplicação é termos, sendo que os números A e B são ditos os dois primeiros termos e C e D são os dois últimos termos da relação de proporção. Os números A e C são os antecedentes, porque estão em cima, né? Isso, ó, são os numeradores, né, de cada razão, enquanto B e D são os consequentes de cada razão, como nós já vimos, que compõem a relação de proporção, como nós já vimos, beleza? Ou seja, vem aqui na tela comigo. Quem está aqui em cima, ó, antecedente e consequente, antecedente e consequente, sem nenhum problema, beleza? Uma leitura aqui. Em uma relação de proporção, A e D são chamados extremos e B e C são os meios. Foi o que eu falei aquela hora. A múltipla, ó, B e C, a multiplicação dos extremos, ó, a multiplicação dos extremos. Quem são os extremos? A e D. Quem são os meios? B e C. Então, a multiplicação dos extremos é igual dos meios, beleza? Ok. Isso mesmo. Além disso, a divisão entre A e B e C e D é uma constante P, denominada constante de proporcionalidade P da razão. Você vai perceber depois, não agora, porque essa primeira parte é só mais teoria mesmo. Depois você vê tudo isso aqui na aplicação de questões de concursos públicos. E nós temos muitas questões para fazer aqui, beleza? Mas é bom você saber o que é uma razão. Ó, se você pegar aqui, ó, A sobre B, né, C sobre D. Se você dividir o A pelo B e você dividir o C sobre D, vai dar o que nós chamamos de uma constante de proporcionalidade. Vamos só colocar isso aqui, ó. Se eu falar assim para você, ó, A dividido para B, que é uma razão, nós temos a outra razão, tudo isso virou uma proporção, mas se nós dividirmos A por B e C por D, nós encontramos esse P. Eu chamo de P, tá bom? Que é chamado de constante de proporcionalidade. Beleza? Então, se eu pegar o valor de A e dividir por B, dá esse P. Se eu pegar o valor de C e dividir por esse D, dá o valor de P. Quer ver um exemplo? Aqui um exemplo comigo para você ver. Vamos criar aqui, por exemplo, 2 quartos. Aqui, pronto.
Beleza? 2/4. Para começar, vamos para essa propriedade aqui, ó, dos meios extremos. Sabe o seguinte aqui, ó, que a multiplicação de A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Vamos ver se acontece aqui. 2 vezes 12, 24. 4 vezes 6, também dá 24. Então, opa, essa proporção aqui está obedecendo. Porque se não obedecer isso aqui, ó, não é proporção. Ah, eu vou pegar uma razão, vou jogar uma razão aqui, vou pegar outra razão, colocar aqui e colocar igual no meio. Não, não é bagunçado desse jeito. Beleza? Tem que cumprir essa restrição aqui, ó. Então, ou seja, a multiplicação, né, tanto dos meios dos extremos devem ser iguais. Beleza? Então, o A vezes o D tem que ser igual a B vezes C. Então, realmente, 2 vezes 12, 4 vezes 6. Tudo dá 24. Agora, vamos verificar se realmente, se eu dividir esse por esse e esse por esse, vai dar o mesmo P. Esse P é uma constante. Constante é uma coisa que não muda. É constante, não muda, não varia. Não é uma variável, é uma constante. Então, se eu dividir, quanto é que é 2 por 4? Dá 0,5. Quanto é que é 6 por 12? Também dá 0,5. Então, realmente, Josimar, eu posso falar aqui, ó, que essa divisão, que é o P, é 0,5. Então, a minha constante de proporcionalidade é 0,5. Beleza? Isso é importante lá na frente, gente. Lá na frente, para evitar um monte de fórmula maluca, vou ensinar um jeito muito gostoso de você fazer essas questões. Tá? Vocês vão gostar pra caramba. Beleza? É um jeito único que resolve todas. Então, 2 por 4, 6 por 12, dá 0,5 e é chamado de constante de proporcionalidade. Beleza? Outro detalhe que eu quero mostrar também para você, importante, que é você perceber também, além desse detalhe, né, dos meios, dos extremos, que a constante é a mesma, quero chamar a atenção um detalhe aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver essa razão aqui, quer ver, ó? Detalhe importante aqui, ó. Se eu falo 3, né? Tá bom aqui. Eu tenho aqui uma proporção, vem cá comigo. Eu tenho aqui uma proporção, 3 está para 4, posso ler assim, ó. 3 está para 4, assim como 6 está para 8, assim como 18 está para 24. Eu tenho uma proporção aqui? Tenho. Eu não quero que você fique limitado, porque muita gente fica limitado apenas o seguinte. Ah, cruz credo, que é os meus... Tudo é cruz credo na vida. Não, não pensar assim não, porque nas questões lá na frente, se pensar assim, vai demorar a responder. Se pensar assim, é uma linha. Beleza? Então olha aqui, ó. Quero que você pense assim comigo. Ó, por exemplo, dá certo. Só para testar isso aqui primeiro. 3 vezes 8 é 24. 4 vezes 6 também é 24. Beleza. Eu quero pegar a primeira razão com a última razão. 3 vezes 24, 72. 4 vezes 18 também dá 72. Então tá no padrão. Se eu dividir 3 por 4, né? 3 por 4, 0,75. Então, se eu dividir 3 por 4, 6 por 8, 18 por 24, vai dar o mesmo P. Vai dar a mesma resposta. Então, realmente aqui nós temos uma proporção. Nós temos uma proporção. Mas eu quero que você entenda algo melhor ainda. Quando eu falo proporção, Josimar, a palavra proporção, ela vem de algo, assim, grandezas proporcionais, vem de proporcionalidade. E a palavra proporção, eu quero que você tenha na sua cabecinha duas operações. Porque isso vai ser bom tanto aqui, quanto lá na matemática financeira. Taxas proporcionais. Taxas proporcionais lá no juros simples. Taxas proporcionais, Josimar. Taxas proporcionais, elas aumentam multiplicando e diminuem dividindo. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que quando eu construo uma proporção, nós não temos aqui operações de soma e subtração. Já vi muitas vezes questões inteligentes, questões do SESP, por exemplo, Sebrasp, que muita gente cai. Porque quando se fala em proporção, proporcionalidade, nós temos apenas duas operações. Se eu quero aumentar, eu aumento multiplicando.
Se eu quero diminuir, Josimar, eu vou diminuir dividindo. Coloca essa observação aqui, ó, para você. Então, quando eu falo proporção, são duas operações que nós temos. Eu aumento multiplicando, aqui não tem soma não. E eu vou diminuir dividindo. Beleza? Então eu quero que você perceba isso. Tá? Eu quero que você perceba que quando eu falo em proporção, aumenta multiplicando, diminui dividindo. Grandezas proporcionais. Porque lá depois, quando eu falo assim, as grandezas são diretamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais. Se aparecer a palavra proporcional, tem potenciação. Aumento na potenciação? Diminui na radiciação? Não. Proporcionais, aumenta multiplicando, diminui dividindo. Beleza? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Então, o detalhe é o seguinte aqui. Quando se fala em proporção, beleza, Josimar. Agora, nessa proporção aqui embaixo, eu não quero que você fique apenas, cruz credo. Não quero isso aqui não. Eu quero diferente agora. Tá bom? Eu quero que você observe que aqui, ó, de 3 para 6, aumentou. Não existe soma. Do 4 para 8 também aumentou. Não existe soma. Mas de 3 para 6 aumentou 3 unidades. Eu acabei de falar que não existe soma, existe multiplicação. Então de 3 para 6 eu multipliquei por 2. Massa. Olha o que acontece embaixo. Os antecedentes, que é o 3, que são, né? O 3 e o 6, eles aumentaram o quê? De 3 para 6, multiplicou por 2. Então, embaixo também, Josimar, tem que multiplicar por 2. Então, de 4 para 8, multiplica por 2. De 6 para 18, aumentou, mas quando aumenta a operação é multiplicação. Multiplicou por quanto? Por 3. Então, nos consequentes que são embaixo, também tem que multiplicar por 3. Porque se for outro número, não é uma proporção. Exagerar. De 3 para 18. De 3 para 18, pulei o do meio. De 3 para 18, aumentou como? Tem que ser multiplicando. Então, eu multipliquei por quanto? Por 6. De 4 para 24, também tem que multiplicar, né? De 4 para 24, tem que ser a mesma proporção, tem que multiplicar por 6 também. Então, eu quero que você perceba esse detalhe aqui, porque lá na frente tem umas questões boas que eu separei pra gente. Beleza? Bem legais mesmo. A maioria que é 2017. Últimas agora, últimas, a maioria. Tem umas antigas porque elas são melhores que a 2017. Tem até um desafio top. 2 desafios eu coloquei pra gente aqui. 2 top de linha. Então, eu não quero que você fique apenas assim, cruz credo, meu Deus. Não, eu quero que você pense assim também. Eu quero que você saiba que essa divisão aqui, essa é uma constante de proporcionalidade. Eu quero que você saiba, se for para aumentar, Josmar, aumenta multiplicando. Se for para diminuir, diminui dividindo. Porque se eu voltar de 24 para 4, eu dividi por 6. 18 para 3, eu dividi por 6. Beleza? Então, eu não quero apenas cruz credo. Eu quero que você pense que pode ser diagonais assim, mas pode ser horizontal também. E vou até além. Até assim na vertical, se você quiser, também dá certo. De 3 para 4, multipliquei por quanto? Vai ser a mesma coisa de 6 para 18. Ó, vem cá. Aqui, ó. De 2 para 4, aumentei, então multipliquei por quanto? Por 2. De 6 para 12, eu também multipliquei por 2. Então, a verdade é o seguinte. Nas diagonais, os resultados têm que ser iguais. Na vertical e na horizontal, tem que multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Beleza? Correto? Então você já entendeu o que é uma razão, o que é uma proporção,
uma constante proporcionalidade, saber que aumenta multiplicando, diminui dividindo, saber que eu posso fazer essas operações na horizontal, na vertical, beleza? Sem nenhum problema. Vou fazer um exemplozinho aqui bem simples para a gente começar a treinar. Um exemplo aqui, ó. Depois vem as questões de concurso. Fala assim: na sala do 6º ano, no colégio há 20 rapazes e 25 moças. Encontre a razão, que é a divisão, entre o número de rapazes e de moças. Bem simples, ó. Ó, então, rapazes, chamar de homens, e moças, chamar de mulheres. Né? Nós temos quantos rapazes? 20. Nós temos quantas moças? 25. Se eu quero a razão, razão é divisão, é só simplificar. 20 por 5 dá 4, 25 por 5 dá 5. Então, 4/5. Beleza? Se ele quer uma razão, isso é uma razão. O que é a razão? É a divisão entre duas grandezas. Quem são essas duas grandezas? São os homens e as mulheres, rapazes e moças. Beleza? Está aqui, ó, antecedente e consequente. Beleza, então, gente? Olha aqui rapidinho. Então, olha só. A razão é a tranquilidade total. Então, razão, só um exemplo de razão, antecedente, consequência, duas grandezas, tá ok? Mas existem algumas razões especiais. Vem cá comigo. Existem algumas grandezas especiais, né? Eu vou falar assim, algumas razões que constituem, né, algumas situações bem especiais. Por exemplo, escala. Quando eu falo em escala, e cai bastante concurso. Você quer uma escala, Josmar? Escala é uma razão. Beleza? É uma razão. Vou fazer questão de concurso aqui. Então, quando eu falo escala, nós temos aí uma razão. Por exemplo, escala é a razão entre a medida do desenho e o correspondente na medida real. Então, quando eu falo escala, eu estou assim, ó, lá na minha, pode ser um mapa, pode ser uma maquete, pode ser um desenho mesmo, ó, medida do desenho sobre a medida real. Exemplo aqui, ó, um exemplo. Em um mapa, a distância entre Montes Claros e Viçosa é representada, né, por um segmento de 7,2 centímetros. Então, digamos lá no mapa, né, 7,2 centímetros. A distância real entre essas cidades é de 4.320 quilômetros. Beleza? Vamos calcular, né, a escala deste mapa. Qual a escala desse mapa? Então, a escala vai ser o seguinte. Você vai pegar aqui a escala. A escala é o quê? É uma razão entre, no desenho, o que é no desenho? 7,2 centímetros. Real, 4.320 quilômetros. Mas aí você não pode vacilar. Correto? Olha, aqui está em centímetros, que está em quê? Quilômetros. Eu tenho que fazer o quê? Deixar na mesma unidade de medida. Perfeito? Correto? Então eu vou ter que transformar. Vamos transformar o de baixo para centímetros? Então como é que seria aqui, ó? Por exemplo, também temos gravado sistema de medidas, alguns vídeos, tá ok? Então nós temos quilômetros, ó, hectômetros, decâmetros, metros, decímetro, centímetro, milímetro. Tá bom? Que é km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Tá bom? Comprimento, comprimento. É o nosso comprimento aqui, distância, linear. Então, mesma unidade de medida. Então, vamos colocar o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte. Vou colocar o de baixo mesmo. Pode ser, tanto faz. Então, eu tenho 4.320 quilômetros. Vou colocar como fosse aqui para centímetros, né? Desculpa. Centímetros. Vou colocar a vírgulazinha aqui, ó. E você vai completar com 0. Tá ok? Tá com 0. Na verdade, é o seguinte. Cada casinha comporta um algarismo. Com exceção de quem? Isso eu ensino lá. Com exceção das extremidades, Josmar. Porque nas extremidades, nós podemos ter mais, né? Se o número tiver um monte de algarismo. Então, se o número tem bastante algarismo, deixado lá de fora, não. Então, o das extremidades, tanto o quilômetro quanto o milímetro, né? Correto? Nós podemos aí deixar com mais algarismos, tá ok? Então, eu tenho...
eu posso até fazer também um pouquinho melhorzinho, ó. Os 72 centímetros, para não ficar com vírgula, eu vou colocar 72 milímetros, pode ser? Aí o do quilômetro eu vou passar para milímetros também. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Pronto. Para não ter nenhuma vírgula, ficar números inteiros. Então, entendeu o que eu fiz aqui, ó? 7,2 centímetros. Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Vem cá comigo, embaixo, ó. 7,2 centímetros. Aí eu vou tirar essa vírgula daqui e vou passar para cá. Então, tudo ficou milímetros, beleza? Tanto a medida do desenho quanto a medida real. Tudo ficou em milímetros, mm, beleza? Então, milímetros em cima e aqui embaixo também. 4, 3, 2, 0. Ó, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 zerinhos. 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Tudo, ó, em milímetros. Aí você, milímetros, você faz o que, Osmar, com essas unidades? Você pode, ó, por isso tem que ser iguais. Manda embora. Ah, legal. Mandou embora. Simplificou. Então, você vai ter o que, na verdade? Você vai dividir por 72, vai ficar 1. E você vai dividir esse número gigantesco, correto? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividir por quanto também? Por 72, que vai ficar 6 milhões. É isso aqui. Beleza? Então, qual vai ser a nossa escala? 1 por 6 milhões. Beleza? Então, ó, o que você fez? Essa é a escala. A cada um no mapa, no desenho, 6 milhões na vida real. Né? Na medida real. Correto? Aqui comigo? Aqui está já a solução, ó, que eu fiz para você, tá bom? Beleza? Aqui colocou em centímetros, porque aqui, ó, ele deixou em centímetros, tá ok? Eu não quis fazer assim por causa dessa vírgula. Quis colocar tudo no inteiro, beleza? Então, o que eu fiz aqui? O meu ficou até melhor aqui, ó. Correto? Ou seja, milímetro, milímetro, fica melhor porque fica número inteiro e número inteiro. Não fica com o número decimal, fica melhor fazer a continha. Então, ficou 1 e 6 milhões, beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, isso é uma razão especial. Quando acontece em prova, a pessoa já assusta. Tem gente que assim, viu uma razão ali, viu uma fração, já me dá medo. Não vamos fazer assim, não. Escala é uma que você não vai errar. Tem questões de concurso, a gente vai treinar aqui. Beleza? Vem comigo. Outra que é importantíssima, outra razão acontece muito e as pessoas ficam com medo. É a razão chamada velocidade. A razão velocidade. Né? A gente trabalha só com distância, às vezes trabalha só com tempo, mas esquece da velocidade. E velocidade é uma razão muito importante que você passa o dia inteiro trabalhando com ela. Quanto maior a minha velocidade, menor o tempo que eu gasto para chegar aqui. Quanto maior a minha velocidade, não é assim que a gente funciona? Então você passa o dia todo para um lado e para o outro às vezes, e tudo isso depende da sua velocidade. Então lá, velocidade média é a razão entre a distância a ser percorrida e o tempo gasto. Beleza? Então, a velocidade aqui, ó, é distância e tempo. É importante observar, isso é legal, que aqui, vou colocar até de vermelhinho aqui, ó, que quando eu falo em distância, é uma grandeza. É uma grandeza. Quando eu falo em tempo, é outra grandeza diferente. Entendeu? Uma grandeza diferente. Então, distância é uma grandeza e tempo é uma grandeza diferente. No exemplo passado, não. Tanto em cima quanto embaixo era o quê? Mesma grandeza, ó, vem cá comigo. É por isso, Josimar, que tanto aqui quanto aqui, se eu deixei aqui em milímetros, foi porque que grandeza que é essa? Distância, comprimento, tanto faz. E essa? Distância, comprimento, tanto faz. Então são as mesmas grandezas. Então se são as mesmas grandezas e eu quero trabalhar numa escala, mesma unidade de medida. Centímetros e quilômetros, coloquei tudo em milímetros. Top. Beleza? Agora, velocidade. Vamos aqui de novo. Velocidade. Aí nós temos grandezas, né, diferentes. Nós temos distância, que é uma grandeza,
e nós temos tempo, que é outra grandeza. É por isso que muitas vezes acontece assim, ó. Aqui um exemplo, ó. Um carro percorre 320 km em 4 horas. Qual é a sua velocidade ali, a velocidade média? Aí você fala, velocidade, não é isso? Velocidade, chamar de V. É o quociente, é a divisão entre distância, chamar de S, que é na física fala assim, e tempo. Não é isso? Quem é a distância, Josimar? 320. Então, 320 sobre o tempo. Quem é o tempo? 4. Quanto é que é 320 sobre 4? Aí você fala que é 80. É por isso que naquela plaquinha na tua rua, né? Naquela via ali de velocidade rápida, né? Nós temos o quê? 80, ó, quilômetros por hora. Você percebe que tem essa unidade aqui, ó, que faltou, ó. Vou até completar, ó. 80 quilômetros por hora. Tem que estar assim. Por quê? Porque a divisão entre quilômetros e embaixo é hora. Elas são iguais? Não. Se elas fossem iguais, se fosse a mesma grandeza, eu cortava. Mas, Josimar, não pode cortar não, amigão. Elas são diferentes. Então, por isso que continua aqui, ó. Quilômetros dividido, essa barra é divisão, por hora. Então, é 80 quilômetros por hora. Isso é velocidade. Então, beleza, olha só. Agora nós temos também outra razão muito especial, né? Que acontece demais nos concursos, a pessoa quando vê até assusta. Vamos lá comigo? Densidade, acontece muito. Beleza? Ó, densidade demográfica é uma razão entre o número de habitantes e a área. Correto? Então, qual a densidade demográfica daquela região, daquele estado? Ó, estado do Ceará. Qual a densidade lá? Exemplo. O estado do Ceará tem uma área de 148.016 km². Essa é a área. E uma população que é de 6.471.800 habitantes. Aí, dê a densidade demográfica do estado do Ceará. Aproximadamente, tá bom? Aproximadamente. Então, você fazer o quê? Você vai fazer essa divisão aí. Você vai fazer essa razão. Então, vai ser quem? Vai ser o número de habitantes. Beleza? 6.471.800, né? Que é o antecedente da nossa razão, numerador, tanto faz, beleza? E a área vai ser quem? 148.016, beleza? Então você vai fazer o quê? Uma divisão aí. 6.471.800 dividido por quanto? 148.016, que vai dar aproximadamente 43,72 habitantes por quilômetros quadrados. Então, ó, habitantes, vou colocar assim, ó, HB, habitantes por quilômetros quadrados, beleza? Então, nós temos uma densidade demográfica ali, né, de 43,72 habitantes, quase 44 habitantes por quilômetros quadrados, beleza? É a densidade. Ok. O que mais que é bom falar? Razões inversas. O que é uma razão inversa? Não é isso? Olha só, é bem simples. Razão inversa é o seguinte: você vai trocar o antecedente pelo consequente. Beleza? Então, olha só. Eu vou falar bem assim para você, ó. 5/8. Que é a sua razão inversa? É 8/5. E o grande lance é o seguinte: quando você multiplica duas razões inversas, tem que dar 1. Beleza? Então, eu tenho 5/8. Seu inverso, 8/5, e se você multiplicar, dá 1. Beleza? Então, se eu tenho A sobre B, quem é a razão inversa? B sobre A. Beleza? Essa é a razão inversa. Então, é você trocar, beleza? Essa questão do antecessor pelo sucessor, né? Ou antecedente e consequente, tanto faz. Beleza? Gente, é isso aí. Eu vou parar aqui agora, tá ok? Que nós vamos no próximo bloco, aí vai ser só questões de concurso. Vai ser, eu separei aqui várias, mais de 9, 10 questionamentos, só de razão e proporção, e depois mais 10 só. Aí eu falo sobre divisão proporcional, e a maioria delas, quase todas, 2017, os últimos concursos agora. Beleza? Então, você entendeu o que é uma razão,
você entendeu o que é uma proporção, você observou algumas razões que são importantes, que é a velocidade, que é a escala, que é a densidade demográfica, e tem outras razões também que podem existir, entendeu? Não tem problema, eu coloquei essa aqui para você perceber que isso é comum. Beleza? Antecedente, consequente, a razão inversa, A sobre B, B sobre A, e se você multiplicar, o produto tem que ser 1. Beleza? Sem nenhum problema? Então vou finalizar aqui agora e no nosso próximo bloco aí vou começar realmente. Só foi teoria agora, eu vou começar a mostrar para você como é que funciona, isso bem legal, saber que as razões, a multiplicação, né? Meios e extremos tem que ser iguais, mas se eu, numa proporção eu aumento multiplicando, diminuo dividindo. Você vai ver tudo isso sendo aplicado nas questões de concurso. Não sai daí que eu estou voltando agorinha. Valeu!